que o coração da África, com sua exuberância selvagem e rios que correm como veias de uma terra ancestral, guarda segredos tão antigos quanto a própria vida. Na Nigéria, onde as tradições se entrelaçam com a natureza e o invisível caminha ao lado do visível, há uma lenda que ecoa das profundezas das águas. O povo das águas, ou Mamiwata, em suas diversas manifestações, não são apenas espíritos benevolentes que trazem riqueza, mas entidades com um poder ambíguo que podem atrair e aprisionar, transformando a atração em desespero e a beleza em um terror aquático. E é nas margens lamacentas do rio Níger, perto de uma vila isolada, que a fronteira entre o mito e o pesadelo se desfaz. Diário de campo, entrada de 5 de agosto. Minha equipe e eu chegamos à vila de Ikped, no estado de Kogi, Nigéria. Estamos aqui para estudar as tradições de pesca artesanal e a relação cultural da comunidade com o rio Níger. Os moradores falam muito sobre o povo das águas, espíritos que vivem sob o rio. Dizem que eles são belos, mas traiçoeiros, folclore puro, claro, mas o olhar dos pescadores, que evitam certas partes do rio, é inquietante. Dr. Akineya Oba, uma etnógrafa marinha renomada da Universidade de Ibadan, era uma mulher de ciência, com uma lógica inabalável. Ela havia pesquisado diversas culturas costeiras e ribeirinhas, sempre buscando a racionalidade por trás das crenças. Seu assistente, Emeka, um jovem estudante de biologia marinha local, estava visivelmente apreensivo. Ele havia crescido com os contos do povo das águas, entidades metade humanas, metade peixes ou serpentes, que viviam em palácios subaquáticos e podiam conceder riquezas, mas também arrastar pessoas para as profundezas, aprisionando suas almas para sempre. Os primeiros dias da pesquisa transcorreram sem maiores problemas. A equipe de Acne estava coletando amostras de água, documentando técnicas de pesca e entrevistando os anciãos. Mas Emeka se tornava cada vez mais apreensivo. Ele sentia uma presença no rio, um cheiro de água doce e algo estranhamente doce, quase como um perfume floral, que o fazia tremer. Ele ouvia sussurros vindos das profundezas da água, vozes que pareciam cantar, chamando seu nome. Akinai tentava ignorar, atribuindo à sua própria imaginação a pressão do trabalho e as histórias folclóricas, mas os fenômenos se intensificaram. Ferramentas desapareciam de seus barcos e reapareciam em locais estranhos na margem, cobertas por uma fina camada de lodo e pequenas escamas brilhantes. A água do rio, em certos pontos, parecia brilhar com uma luz esverdeada e inexplicável. E, à noite, Akini começou a ouvir um som peculiar, um tipo de canto baixo e hipnotizante, como se fosse uma sereia, vindo da parte mais escura do rio, que parecia se aproximar a cada minuto. Uma madrugada, Akini foi despertada por um cheiro forte e estranho, algas, peixe fresco e algo mais indescritível que a fez sentir um arrepio. Ela se levantou, acendeu sua lanterna e viu marcas de algo escorregadio, como de um corpo úmido, arrastando no chão de terra batida, perto de sua barraca. Elas levavam diretamente para a margem do rio, e na entrada de sua barraca, um pequeno amuleto esculpido em osso
imagem que parecia ser de uma criatura com cauda de peixe. A tensão entre Akini e Emeka cresceu. Emeka estava convencido de que era o povo das águas manifestando-se. Ele tentava convencer Akini a parar a pesquisa e ir embora da vila. Ela, porém, tentava manter sua postura racional, atribuindo os eventos ao cansaço, à sugestão ou a meras coincidências. Mas a dúvida, como uma onda crescente, começava a enroscar-se em sua mente. Uma tarde, enquanto Akini e Emeka estavam entrevistando um pescador que havia perdido seu irmão no rio, um vento gelado soprou no local, apesar do calor intenso. O pescador, com os olhos marejados de medo, apontou para um redemoinho peculiar no meio do rio. Eles o levaram. Eles o seduziram com riquezas, com promessas, e agora ele é deles. Você ouve o canto, doutora? É o canto deles chamando mais alguém. O que o pescador havia dito fez Akini gelar. Não era apenas sobre uma lenda, era sobre uma verdade profunda, uma dor real que se imortalizou nas águas. E do redemoinho no rio, um sussurro emergiu, direcionado a Akini. Palavras em um dialeto iorubá antigo que ela por um instante compreendeu. Era o chamado do povo das águas, convidando-a para as profundezas. Akini começou a ter pesadelos vívidos. Sonhava com figuras belas e horripilantes, com pele esverdeada e olhos profundos como o rio, metade humanas, metade serpentes ou peixes. Elas a arrastavam para um palácio de corais, no fundo do Níger, onde almas perdidas dançavam em uma valsa eterna. Elas falavam em enigmas sobre o conhecimento que ela buscava, mas que tinha um preço. A dúvida sobre sua própria sanidade a corroía. Estava o cansaço a levando à loucura, ou a lenda era mais real do que ela podia aceitar. Os incidentes na vila e no rio se tornaram mais frequentes e violentos. Objetos eram arremessados para fora dos barcos. As redes de pesca eram encontradas, rasgadas e emaranhadas com algas estranhas. E os sussurros se transformaram em cantos e gritos distantes, vindos de todas as direções. Emeka, agora em estado de pânico constante, implorava para que Akini suspendesse a pesquisa e partissem imediatamente da vila. Ele sentia que o povo das águas não queria apenas afugentá-los, mas reclamar mais uma alma. Na última noite da pesquisa, enquanto a equipe se preparava para ir embora, uma tempestade súbita e violenta atingiu a vila. O rio Níger inchou, suas águas turvas e revoltas. As luzes da vila falharam. A escuridão total, o cheiro de lodo e podridão inundou o ar. Gritos, sons de luta, de algo sendo arrastado para a água, de objetos sendo quebrados. Akini e Emeka se abraçaram, tremendo, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. Vozes agonizantes se misturavam a cantos e ao som de água engolindo. Quando a tempestade cessou, alguns minutos depois, o cenário era de horror. O acampamento estava destruído, os barcos virados. Um dos pesquisadores estava desaparecido. No chão, perto de onde ele estava, havia um rastro de umidade e um colar de conchas marinhas brilhando fracamente. Akini e Emeka, apesar do trauma, estavam ilesos, mas eles sabiam o que havia acontecido. A pesquisa foi abandonada. Akini e Emeka partiram de Igbed.
Nenhuma explicação foi dada para o desaparecimento do pesquisador, e as autoridades locais concluíram que ele provavelmente se afogou nas águas turbulentas do rio. Mas Akini e Emeka sabiam a verdade. Eles haviam presenciado a beleza e a fúria do povo das águas. Hoje, as margens do rio Níger, perto de Igbede, permanecem um lugar onde os pescadores evitam certas áreas. Dizem que, nas noites calmas, quando a lua brilha sobre a água, ainda se pode ouvir o canto hipnotizante do povo das águas, chamando mais uma alma para seu reino subaquático. E o cheiro de água doce e algo estranhamente perfumado paira no ar. Um lembrete constante do preço de desafiar o que jaz adormecido nas profundezas. Você acredita que a beleza pode ser uma armadilha? Ou que a promessa de conhecimento e riqueza pode levar a um destino sombrio? O que você faria se sentisse a atração irresistível de algo que não compreende? Algo que pode levá-lo para um ponto de não retorno? Pense bem, pois nas águas do Níger, o desejo pode ser muito mais do que um anseio, pode ser uma condenação.